ao Senhor, ao único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Acende a luz. Queria chamar para cá o pastor Wellington. Pastor Wellington está morando em Itaboraí ou só está pastoreando lá agora? Vai morar lá agora? Vai morar então tão distante. Mas pastor Wellington vou nem falar amigo, é um irmão. Em todos os momentos marcantes da minha vida, do meu ministério, ele sempre se fez presente. Eu posso falar que esse é um dos grandes homens de Deus que o Radical trouxe para a minha vida, para o meio do meu ministério. Eu me orgulho muito de ser amigo desse cara, a perseverança que esse cara tem na obra do Senhor. E repito, eu tenho muito orgulho de você, cara. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças pela vida do teu filho. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor sempre o fez, transborda-o da tua unção. Que a sua boca seja tomada pelo teu Espírito. Que o teu coração seja tomado pelo teu poderoso Espírito. E que ele, em nome de Jesus, traga uma palavra que rasgue os nossos corações, que traga entendimento de qual é a tua mensagem para esta igreja. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome pela vida do teu filho, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. Quero externar a minha gratidão por estar aqui nessa igreja em que eu tenho um amor muito grande pela vida do meu grande amigo pastor Dudu, pastora Leandra, essa família sacerdotal que eu admiro, que respeito muito. E como o pastor Dudu falou aqui, o Radical ele faz esses negócios aí, essas alianças que são para a vida toda. O Radical passa, eu sempre falo, lá na bandeira que a gente trabalha agora, experiência, fala, o Radical um dia passa. É uma ferramenta que Deus deu e tem um tempo, mas as alianças que são estabelecidas, isso aí permanece para sempre. Eu estava com muita saudade mesmo, muita saudade aqui da CBI. Aprove Deus na semana retrasada, foi isso? 2 semanas atrás, estivemos aqui naquele evento tão lindo, tão maravilhoso, que marcou aí a posse do pastor Dudu aqui na direção da CBI sede. O meu desejo, a minha oração, que Deus continue te usando de uma maneira muito grande. Tenho certeza que Deus tem um novo tempo estabelecido para este lugar e que você dê continuidade ao legado que seu pai deixou. E com certeza você e a pastora Leandra, essa família sacerdotal, vão dar muitos frutos. Eu venho acompanhado com a minha esposa, a pastora Elisângela, que está aqui. Ela sempre que pode me acompanha. Não é fácil, né, irmãos? A vida dela não é fácil. Trabalha, faz faculdade, tem uma série de coisas, mas sempre que ela pode, ela está me acompanhando. Essa esposa que já estamos há 30 anos juntos, amém, irmãos? 30 anos caminhando juntos. Esses dias eu estava até conversando com os irmãos, me perguntaram lá em Itaboraí, falaram, conta um pouco da sua história com a irmã Elisângela. Falei, rapaz, senta aí que tem história para contar. Nós nos conhecemos, ainda era mocidade, né, irmãos? Hoje é rede de jovem, é uma opção, mas antigamente chamava-se mocidade. Eu era o presidente da mocidade e ela era a regente. Não existe mais isso não, né? Botar o conjunto lá na frente. Aqui tem? Então, aí, olha, botar o conjunto, regia. E de repente surgiu alguma coisa assim de fora do normal, né, irmãos? Eu ainda muito novo, com 16 anos. Aí chamei 2 amigos que são pastores, falei para ele, olha, eu acho que eu estou gostando da Elisângela. Aí o irmão César, vamos orar, vamos para o monte orar, fazer uma campanha no monte, olha só. Esse negócio hoje às vezes o jovem já chega para se apresentar, pastor, nós já estamos com o noivado marcado. Mas a gente foi para o monte orar, e por sinal, ela morava no morro tão alto, que para a gente chegar no monte, a gente passava em frente à casa dela.
5 horas da manhã. E a gente tinha um nível de espiritualidade, o negócio era sério mesmo. Aí eu ajoelhava com os irmãos, nós três, o pessoal chamava a gente de Sadraque, Mesaque e Abidineu, que a gente só andava num manto. Caxias, a gente via aqui para o Gramacho, um monte por aqui. E a gente dobrava o joelho no portão e o irmão César, Senhor, confirma. E Deus confirmou, ela está me aturando aí já faz 30 anos. Mas vamos lá, pode continuar tocando aí, irmãos, amém? Pode continuar destuzando. Pessoal, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Confesso que hoje o dia foi difícil de estudar, irmãos. Olha, foi difícil. Eu tenho uma turma de botafoguense em frente à minha casa, mas em frente, olha, foi o dia todo, mas, olha, eu falei, gente, querendo estudar, não conseguia, e fogos, gritaria, eu falei, Jesus amado, eu espero chegar em casa e já estejam tranquilos por lá, mas hoje foi difícil para a gente parar para estudar um pouco, mas vamos ver o que Deus tem reservado para nós. Atos dos Apóstolos, por favor, irmãos, capítulo de número 19, glória a Deus. Perdão, irmãos, capítulo de número 27, nós vamos começar a falar a partir do 19, mas eu quero ler o capítulo 27 com vocês aqui. Nós vamos ver alguns versículos aqui, e eu creio que Deus nos dará o direcionamento. Capítulo 27 de Atos, a partir do verso de número 4, o doutor Lucas vai deixar registrado assim: e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Digam comigo, ventos contrários. Não, você pode dizer mais alto, diga ventos contrários. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 20: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E agora no versículo 22, mas agora vos admoesto, a quem tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. 23, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Só até aqui, irmãos. Meus irmãos, essa palavra ela é muito conhecida. E quando a gente para falar um pouco do apóstolo Paulo, eu confesso aos irmãos que a gente começa a navegar na vida deste homem, e a gente tira muitos, mas muitos ensinamentos. A Bíblia vai nos falar que Paulo agora, ele chega em Éfeso. E a primeira coisa, quando Paulo chega em Éfeso, alguns discípulos se apresentam a Paulo, e Paulo pergunta para eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? A resposta dos discípulos é essa: nunca ouvimos falar disso, não sabemos, nunca ouvimos falar. Então Paulo chama eles, coloca eles de joelho e coloca a mão sobre eles, e naquele momento eles são batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Paulo ainda vai ficar ali em Éfeso por mais de 2 anos, e através das mãos de Paulo, a Bíblia deixa registrado assim: o Senhor fazia maravilhas e coisas extraordinárias. Estenda as suas mãos assim. Você crê que através das tuas mãos Deus ainda pode fazer maravilhas neste lugar? Você crê que através das tuas mãos o Senhor ainda pode fazer coisas extraordinárias nesse tempo? O Deus é o mesmo. A Bíblia fala que Ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente.
A Bíblia vai nos dizer, querido, que neste período de Paulo ali em Éfeso, o Senhor, de uma maneira tão extraordinária, realizava coisas tremendas, ao ponto das pessoas pegarem os aventais e os lenços de Paulo e tocar com eles nos enfermos e nas pessoas que tinham espírito de demônios, e as pessoas eram libertas e curadas. Mas por que o avental? Porque Paulo, ele tinha, além da sua função ministerial, ele era o homem que construía tendas. Então nos momentos vagos ele fazia tendas. E os lenços de Paulo era para enxugar suor. Então tinha muitos aventais. Então a multidão estava acompanhando. As pessoas sabiam que o avental e aquele lenço pertencia a Paulo. Então ia tocando nas pessoas e as pessoas iam sendo curadas. Eu fico maravilhado em ver a maneira como que Deus opera. Deus, ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E a Bíblia fala que antes que houvesse dia, o nosso Deus já existia. Não há ninguém que possa escapar das suas mãos. E quando ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia. E agora Paulo chega numa cidade chamada Mileto. Ele manda chamar os anciãos de Éfeso, ou Efésios, para chegar até Mileto. Os anciãos daquela igreja vão até Paulo, e Paulo faz um discurso para eles o seguinte: olha, vocês conhecem a minha vida. Em todo o tempo em que eu estive com vocês, eu não me cansei, ou seja, de falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Em todo o tempo eu me dediquei integralmente pela causa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou ter que ir pelo Espírito Santo para Jerusalém. E ele deixa algumas orientações para aquela igreja ali. E agora Paulo vai caminhando na sua viagem missionária. Ele chega, irmãos, em uma cidade chamada Tiro. E ao chegar naquela cidade, os irmãos o recebem. Diz a palavra de Deus que eles foram para a praia. Os irmãos, suas esposas e seus filhos fizeram um culto na praia, adoraram a Deus. Adoraram a Deus de uma maneira tão intensa, que ao ponto, aleluia, daqueles irmãos se apegarem a Paulo, falar: por favor, não vá para Jerusalém. Não vá para Jerusalém. Paulo se levanta naquele momento e diz para eles: olha só, eu não só estou preparado a ser preso, mas também até ser morto por causa do Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo dá continuidade quando ele chega em Cesareia. Ele fica, irmãos, hospedado. Louvado seja Deus, na casa de um evangelista chamado Filipe. E nessa casa a Bíblia vai falar que Filipe tinha 4 filhas donzelas, jovens, cheias da bênção de Deus, cheias da graça de Deus. 4 filhas donzelas que profetizavam. E Paulo ficou por ali algum tempo. E vindo, aleluia, um certo servo de Deus, um certo profeta chamado Ágabo, ele chega naquela casa. Ele não sabia de quem era aquela correia, aquela cinta. Ele se enrola com aquela cinta em suas pernas e fala: olha, o homem que pertence a essa cinta, ele será preso em Jerusalém. E ali existe uma outra comoção, pedindo para Paulo não ir para Jerusalém. Só que a Bíblia vai nos dizer que eles falaram no Espírito. Eles estavam ali no Espírito, orando, falaram: Paulo, não vá. E Paulo se levanta e fala: olha só, eu não sei o que me espera em Jerusalém, mas uma coisa eu sei: as revelações que Deus me dá de cidade em cidade. E as revelações que Deus me dá em cidade em cidade, sabe quais são?
que eu vou ter vida tranquila, que eu vou ter uma hospedagem, que eu vou almoçar nos melhores restaurantes. Não foi essa. A revelação que Deus dava para Paulo: olha só, as cidades que você passar, espera que você vai ter muita tribulação e muita prisão. Você quer continuar? E Paulo falou: Senhor, eu quero, é a minha chamada. E Paulo agora parte para Jerusalém. E o que chama a minha atenção, irmãos, que quando ele chega em Jerusalém, ele reúne com alguns irmãos e começa a dar alguns ensinamentos. E dentro desses ensinamentos, Paulo começa a relatar como que Jesus o pegou. Olha, eu estava, vocês devem saber da minha história, mas eu não vou cansar de dar o meu testemunho. Eu não vou cansar de falar como que Jesus me alcançou. Eu era um perseguidor de crente. Eu tinha sede de crente. Eu gostava de matar crentes. Vocês já ouviram falar do tal de Estevão? Então, quando ele foi apedrejado, eu estava na plateia, eu estava no lugar de honra, eu estava numa tribuna de honra, e me deram as vestes dele. Eu celebrei a morte de Estevão. E quando eu estava a caminho de Damasco, com cartas de autorização para que todos os crentes que eu encontrasse eu pudesse matar, ao meio-dia uma luz me parou no meio do caminho, e uma voz que eu ouvi, que nunca vou me esquecer, dizia: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Eu estava em cima de um cavalo, eu caí por terra, e naquele momento eu falei: Senhor Jesus, és tu? Oh, aleluia. Naquele momento, irmãos, aqueles irmãos ficaram maravilhados em ver a maneira pela qual Deus usava o apóstolo Paulo. Mas alguém se levantou no meio daquela reunião e falou: Paulo, eu tenho uma informação para lhe dar. Nós sabemos que você é um homem de Deus. Nós sabemos que Deus é na tua vida. Mas estão espalhando por aí que você está pregando contra Moisés, que você está pregando contra os costumes, que você está pregando contra a lei. Paulo, que é isso? Não estão falando por aí isso. A notícia já chegou aqui. Então vamos fazer o seguinte: pega alguns irmãos, espera o período da purificação, se apresente ao templo e relate tudo que você tem falado, que falou para nós aqui, e a sua pregação. E aconteceu da maneira que orientaram Paulo. Mas só que a revelação de Deus para Paulo qual era? De cidade em cidade, prisões e tribulações. De cidade em cidade, prisões e tribulações. Por isso, irmãos, talvez alguém aqui vai discordar de mim, mas depois de Jesus, o homem mais apropriado para falar de tribulações e aflições para mim é Paulo. Tanto é que ele vai escrever: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Nada melhor do que você falar de um assunto em que você domina com propriedade. Como você vai falar de casamento se você não vai casar? Como você pode até falar, pode até estudar, falar, mas quando você é casado, você fala com mais propriedade. Como você vai falar de uma cura de um câncer se você não recebeu uma cura? Mas pega alguém que foi curado para falar: olha, eu passei por isso, eu passei pela quimioterapia, os médicos me deram, mas Deus me deu cura, e eu sou um milagre. A pessoa tem mais autoridade para falar. Então Paulo tinha autoridade para falar de aflição, de tribulação, de açoites, de prisões, porque ele sabia de tudo aquilo. Ele se apresenta no templo e começa a pregar. Só que um alvoroço acontece. A Bíblia fala que Jerusalém
toda foi alvoroçada por causa de Paulo. Queridos, é o tempo da igreja causar um alvoroço santo. Mas como, pastor? É se nós nos posicionarmos, sermos uma voz profética contra o sistema, contra este mundo. A igreja vai causar um alvoroço santo, porque quando Elias se apresenta, alguém diz para ele: esse homem é o perturbador de Israel. A igreja, quando ela é uma igreja profética, quando uma igreja é a voz de Deus, quando a igreja proclama a verdade, ela causa alvoroço. Aleluia. Deus te chamou para incomodar muitas coisas. Paulo, naquele momento, alguém começou a fazer alvoroço no templo, aquela confusão se instalou. Eles não aguentavam ouvir a voz de Paulo. Eles não aguentavam ouvir a verdade. E se tem uma coisa que você deve falar, é a verdade. Permaneça na verdade. Faça o certo. Mas pastor, estou fazendo certo, mas não está dando certo. Mesmo que você esteja fazendo certo, não esteja dando certo, continue fazendo certo, que uma hora vai dar certo. Quem me entendeu, diga amém. Eu estou fazendo certo, mas parece que está dando tudo errado. Parece, mas uma hora as coisas vão começar a dar certo. Continue falando a verdade. E Paulo continuou a pregação. E dentro da sua pregação, naquele alvoroço todo, eles começaram a ficar incomodados, ao ponto deles pegarem Paulo. Não convidaram Paulo para sair, eles o expulsaram do templo. Sabe o que é expulsar, irmãos? É pegar, sair arrastando e jogar do lado de fora, jogar para fora, dizendo: você não é bem-vindo aqui. A Bíblia fala que mesmo Paulo sendo lançado para fora do templo, o alvoroço estava já predominado em toda a cidade, em toda Jerusalém, que chegou às autoridades. Pegaram Paulo porque eles, além de jogarem Paulo, eles queriam matar Paulo. Eles queriam matar Paulo, queriam esquartejar, queriam apedrejar. Ao ponto dos centurião, ao ponto dos guardas, pegar Paulo e proteger, para que ele não fosse linchado ali fora do templo. Com muita dificuldade levaram Paulo para a prisão. E agora Paulo tinha que se apresentar a quem? Ao sinédrio, ao tribuno. E quando ele se apresenta, ele abre a boca e fala: olha, estava eu a caminho de Damasco. Ao meio-dia eu ouvi uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Fiquei cego. Fui levado até a casa de um servo de Deus. E chegando lá, a minha visão foi restaurada. E desde aquele dia, eu não paro de anunciar Jesus Cristo. Eu não paro de falar do amor de Jesus. Queridos, naquele momento o sinédrio, com uma fúria tão grande, chamou os centuriões, e mandou prender Paulo. Quando o centurião está chegando perto de Paulo para prender ele, ele falou: olha só, cuidado com o que vocês fazem com o homem romano. Naquele momento o centurião tirou a mão de Paulo. Como assim você é romano? Sou romano. Levou Paulo até o tribuno, falou: vem cá, que negócio é esse? Você disse que é romano. Olha só, escute o que eu vou te falar. Eu, com uma quantidade muito grande, o tribuno falando para Paulo, eu com a quantidade muito grande de dinheiro, consegui a cidadania romana. Paulo falou: mas eu não precisei de dinheiro, porque eu sou nascido de Roma. Então, se vocês querem fazer algo comigo, eu quero ser julgado por César. Naquele momento eles pararam, porque eles não entenderam. Olha só, nós não vamos meter a mão nesse homem, porque nós podemos causar um problema com César. Vamos fazer o seguinte: vamos embarcá-lo no primeiro navio, mandar para a Itália, e lá resolve o que deve ser feito com ele. Mas só que estava chegando na cidade um certo rei chamado Agripa. E esse certo rei,
ouvindo todo aquele alvoroço, falou: o que está acontecendo na cidade? Aí falaram: olha, rei, é um tal de Paulo que está aí. Olha só, está causando uma confusão. Já mandamos ele para a Itália, vamos mandar logo ele para a Itália logo. Primeiro navio que partir, nós vamos mandar ele, porque ele está causando um reboliço muito grande na cidade. Irmãos, Agripa falou: olha só, eu quero ouvir Paulo. Eu não conheço esse homem, mas quero ouvi-lo. Aleluia. Diga para o seu irmão: se prepare, porque Deus vai te usar para pessoas que você nunca imaginava. Deus vai te levar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sobre a tua vida estará uma nuvem de glória. E essa nuvem, aleluia, que te dará direcionamento. Porque lá naquele deserto, aleluia, era a nuvem que dava direção ao povo. Quando a nuvem ia seguindo, o povo ia seguindo. Quando a nuvem parava, o povo parava. O que eu entendo? Que o comando vem de cima e nós temos que obedecer aqui na terra. Deus vai te dar o comando, Deus vai te dar o direcionamento. Mas pastor, não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Não interessa. Quando Deus levanta, Ele capacita. Quando Deus levanta, Ele dá sabedoria. Ele coloca a palavra na sua boca. Levante as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. No dia seguinte, prepararam o tribunal. Agripa, aleluia, toma o seu lugar. Junto com ele, outras autoridades. Tragam agora Paulo. Paulo se apresenta. Quando Paulo olha para Agripa, sabe qual é a visão que Paulo tem? Uma oportunidade para pregar Jesus. Queridos, não deixe de pregar Jesus Cristo. Deus, Ele está sempre te dando oportunidade. Às vezes é no teu trabalho, às vezes é na sua faculdade, às vezes é dentro do ônibus. Jesus está sempre promovendo uma oportunidade para a gente falar do amor dele. Paulo olhou para Agripa, falou: olha só, pode falar, você que é Paulo, que está causando confusão em Jerusalém. Eles estão falando isso, mas começa a fazer a tua defesa. Aí Paulo começa: estava eu a caminho de Damasco, meio-dia, o sol, a voz, caí com o cavalo, e até hoje eu prego Jesus. Agripa naquele momento se levantou, falou: vem cá, você está querendo me converter a esse Jesus? Paulo fala: ei Agripa, não só o Senhor, mas todos esses que estão aí à frente, que se convertam e aceitem Jesus como Salvador da sua vida. Oh, aleluia. Ai. Agripa balança a cabeça, irmão. Estou eu aqui conjecturando. Fala: não tem jeito, manda esse cara para a Itália, manda esse cara para ter com César. Estaria no dia seguinte saindo no navio com prisioneiros. Chegaram Paulo, jogaram dentro desse navio Paulo e muitos prisioneiros. E a Bíblia vai nos dizer que esta viagem foi uma viagem um tanto quanto conturbada. Chegou um momento que eles conseguiram parar o navio em um lugar seguro. E Paulo chamou o comandante, Paulo chamou o centurião e falou: olha só, não é bom que nós prossigamos essa viagem, porque podemos correr risco de vida. Essa mensagem chegou ao comandante. E o comandante falou: não, vamos seguir viagem. Quem é ele? Quem ele está pensando que é? O comando está nas minhas mãos. Eu conheço as águas, eu conheço esse mar. O comando aqui na terra está nas mãos, mas o comando dos comandos está nas mãos de Deus. Deus sabia o que estava para vir, o que estava por vir. E chegou o momento que as águas, em que as ondas, em que a tempestade começou a tomar conta daquele barco. A coisa ficou tão turbulenta, a coisa ficou tão tenebrosa, que a Bíblia vai dizer, pastor Dudu, que por muitos dias eles não viram o sol nem a lua. Ou seja, eles não sabiam se estava de dia ou se estava à noite. Tanta névoa,
Eles não conseguiam enxergar. Chegou ao ponto que eles tentaram, que eles jogaram as bagagens para fora do navio. A tempestade de uma tal forma que eles falaram: nós não vamos conseguir, nós vamos morrer todos aqui. Paulo se levanta naquele navio, e a Bíblia fala que eram 276 pessoas que estavam dentro daquele navio. Paulo se levanta com uma voz profética, e eu quero nesta noite liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai se levantar com uma voz profética. Eu não sei como é que está o navio da tua família, se está passando por águas turbulentas, se está passando por tempestade, se Satanás está querendo naufragar, mas Deus está te levantando como uma voz profética. Aleluia, essa semana da nuvem de glória, ela veio para te renovar, ela veio, aleluia, para te avivar. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Paulo se levanta e fala: olha só, assim diz o Senhor, ninguém nesse navio morre. As bagagens nós vamos perder, o navio podemos até perder, mas nenhuma vida vai se perder. Oh, aleluia. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do teu lado, por favor, irmãos. Eu quero fazer um ato profético aqui, em nome de Jesus. Ninguém da tua casa morre sem antes conhecer Jesus como teu Salvador. Não vai morrer. Mas pastor, está nas drogas. Não vai morrer, Deus vai libertar. Mas pastor, o médico já deu um diagnóstico que não vai passar desse ano. Enquanto não aceitar Jesus como teu Salvador, eu quero te dizer que você será uma voz profética. Se levante com autoridade nesta casa, fala: ninguém aqui morre, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Você pode levantar as tuas mãos e glorificar o nome do Senhor. Deus está te levantando, aleluia, para ser um referencial, para ser uma referência, para ser uma voz profética, para ter unção, autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Ninguém morre. Diga comigo: ninguém morre. Fala: ninguém morre. A nossa palavra, ela tem poder. Elias se levantou e falou: olha só, sobre a minha palavra não chove nessa terra, nem orvalho, não vai cair nada. E 3 anos e meio parou, não choveu. A tua palavra tem poder, porque enquanto você deixar o adversário ditar as ordens, as coisas vão continuar desse jeito. Mas Deus te deu autoridade, Deus te deu unção. A Bíblia vai nos dizer: que 1000 pode até cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. A Bíblia vai dizer que por um caminho teu inimigo se levanta, mas por 7 ele foge de você. A Bíblia vai te dizer que é o anjo, Deus deu ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Já estou caminhando para o final. Queridos, escute, Paulo falou: ninguém vai morrer neste lugar. Se vocês tivessem me dado ouvido, nada disso teria acontecido. Você está entendendo? Você tem que ter autoridade. Fala para o seu irmão: você tem que ter autoridade. Você tem que olhar para a sua família quando estiver naquele momento de turbulência e falar: só, eu avisei. Eu avisei. Eu te falei para não fazer isso, e você não me deu ouvido, mas eu vou orar e Deus vai ter misericórdia de você. Você está entendendo? Você tem que olhar: não, porque está desse jeito, o que está acontecendo? Eu avisei lá atrás. Deus usou a minha boca, mas vocês foram rebeldes, não ouviram. Então estão atravessando por isso, porque não deu ouvido. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que Deus vai mudar essa situação. Deus está te dando autoridade nessa noite, irmãos.
Tem certeza que essa semana da nuvem de glória vai marcar um novo tempo na tua vida. Está marcando. Desde quinta-feira Deus está marcando um novo tempo na tua vida. Deus está marcando um novo tempo, aleluia, para a nossa vida. Eu não tenho, aleluia, dúvida alguma, aleluia, e com muito custo eles conseguiram chegar no lugar e eles começaram a avistar uma ilha próxima. Diz a palavra de Deus, aleluia, que eles falaram, olha só, naquele momento falaram, olha só, o navio não dá para atracar. Olha só, quem sabe nadar vai ter que pular e nadando até a ilha, mas quem não sabe, nós vamos jogar madeiras e vocês vão boiando. E ali eu quero dizer, irmãos, que naquele momento os soldados, olha só, os soldados que estavam ali guardando os prisioneiros, eles falaram, olha só, não deixa eles pularem não, porque senão vão fugir. Vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo aqui dentro do navio. Sabe por quê, irmãos? Um prisioneiro fugindo para o soldado era uma sentença de morte. Lembra lá dentro da prisão, quando Paulo e Silas começaram a cantar, aconteceu um terremoto, a prisão, aleluia, abalou, os cárceres caiu. O que o carcereiro quis fazer? Se matar, porque se um prisioneiro foge, é uma sentença de morte para ele. E Paulo levantou e falou, olha só, não faça tal coisa, estamos todos aqui. E aquele carcereiro cai de joelho e fala, o que eu faço para receber a salvação? Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você pode aplaudir a Jesus? Você está entendendo? Se você tem promessa de Deus, o diabo não vai te matar. Louvor já pode preparar. Passaram para vocês aí o playlist aí. Melhor louvor de Caxias está aqui, cara.